Olá, eu sou a missionária cristã Vitória Silva Paiva, da Igreja de Cristo no Brasil, e estamos aqui em mais um Estudando a Palavra. O Estudando a Palavra traz um tema que está muito em voga hoje, que é o tema da gratidão. Tem um hino na harpa cristã que nos diz assim, é o 370. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça em meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grata a ti, mais consagrada, ó faz-me, Senhor. Mais humilhada, mais cheia de amor, faz-me mais grata a ti, mais grata a ti. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que tu fizeste por mim. É um hino muito bonito, vale a pena você conferir, 370 da harpa cristã. E hoje nós vamos estudar algumas razões para agradecer. Será que nós temos razões para agradecer a Deus? E eu me pergunto, você tem gratidão no seu coração? Você é uma pessoa agradecida? Atenção, essa gratidão é só quando você recebe as bênçãos, quando você recebe o seu pedido de oração, ou você também é grato ou grata, agradecido ou agradecida a Deus quando não recebe. Eita, vamos falar sobre isso hoje. Por que nós devemos ser agradecidos a Deus? E nós vamos começar com a leitura bíblica lá em Lucas, no capítulo 17. Vamos usar hoje a Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Coincidentemente, eu andei verificando minhas Bíblias, a maioria das minhas Bíblias de estudo e de uso pessoal é da Almeida Revista e Corrigida, né? Mas não tem problema, são adaptações, são versões e com certeza vai lhe abençoar da mesma maneira, você vai entender. Se você não entender, procura aí um dicionário e vai se aperfeiçoando. Lucas, Evangelho, segundo escreveu São Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, né, o terceiro Evangelho, capítulo 17, versículos do 11 ao 19. Lucas 17, do 11 ao 19. Que vai tratar aqui de um milagre de Jesus que tem tudo a ver com nossa temática, que é gratidão. Lucas 17, do 11 ao 19, diz a cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Só até aqui o versículo 19, a leitura que nos fala de gratidão. Quantas pessoas foram curadas do mesmo problema, lepra, na época uma doença incurável, na época uma doença que fazia com que as pessoas saíssem do convívio social. Veja que na própria leitura, quando eles veem Jesus passando, eles se aproximam, mas não a ponto de ficar perto do Messias, e lançam a sua voz, ou seja, alteiam a voz, clamam, gritam: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, porque não poderiam se aproximar as pessoas leprosas, já para não contaminar, não haver o contágio da lepra, que era altamente transmissível. Então eram pessoas relegadas ao ostracismo, a viverem separadas da sociedade. O problema em si na pele era terrível, ver sua pele caindo, ver sua pele doente, horrível esse problema, mas 10
foram curados e só um voltou para agradecer. De acordo com o dicionário, agradecer é demonstrar gratidão. Por sua vez, é o reconhecimento da ajuda, benefício ou favor obtido. Geralmente agradecemos por aquilo que recebemos. É verdade? Eu fiz a pergunta no início do estudo. Nós agradecemos geralmente por aquilo que recebemos. Alguém me dá algo, um presente, normal eu agradecer. É muito bom quando a nossa bênção chega e quando a nossa oração é atendida, né? É bom demais. Será que podemos agradecer a Deus também pelo que nós não recebemos? E aí, né, eu trago aqui para vocês uma palavra também sobre confiança, dentro de gratidão. Porque às vezes aquilo que não recebemos é melhor para nós. Aquilo que nós não recebemos nos torna, às vezes, livres de algo. É um livramento que Deus está nos dando por não nos dar aquilo que estamos pedindo. Porque nós vemos o que está à nossa frente, nós vemos o que está na nossa aparência, mas Deus vê o além. Deus vê o aqui, o agora e o além. E eu trago um exemplo de um amigo. Ele já dorme com o Senhor. E esse amigo, não vou dizer o nome, claro, ele era uma pessoa muito usada na palavra de Deus. Ele tinha um dom. Quando ele começava a pregar, você esquecia até da hora. Sabe aquelas pessoas que quanto mais você ouve, mais você quer ouvir? Era esse nosso amigo. Eu comparo ele atualmente com um pregador que eu gosto muito e sempre estou ouvindo os sermões dele, que é o reverendo Augustus Nicodemos, da Presbiteriana. Quanto mais ele prega, para mim, na minha opinião, mais me dá vontade de ouvi-lo. Eu gosto mesmo de ouvi-lo. Aqueles sermões de 1 hora e 40, ouvindo um e passando para outro, se assim eu tiver tempo. Então, era assim que Deus usava o meu amigo, quando ele estava nos caminhos do Senhor. Mas esse meu amigo, assim como nós, na época, nós não tínhamos noção de que, por exemplo, como os norte-americanos têm, de que a carreira eclesiástica é uma carreira profissional como qualquer outra, uma carreira até importante. Então lá eles fazem institutos, tem institutos bíblicos, tem várias locais de formação, faculdades em que o curso de teologia é muito valorizado e os jovens são incentivados a cursarem para poderem seguir ali como uma profissão verdadeiramente, né? Aqui no Brasil isso está começando a acontecer. De uns tempos desses para cá, nós estamos vendo as pessoas se dedicando à carreira eclesiástica. Claro que sempre teve pastores, sempre teve missionários, evangelistas. Isso aí é outra classificação. O que eu quero dizer é o seguinte, é a questão da preparação acadêmica para desempenhar essas funções, que está sendo bem recente, pelo menos em algumas denominações, né? Não vamos falar de todas, não vamos generalizar. E nosso amigo, ele poderia ter se dedicado a ser uma pessoa formada, um teólogo, alguém que explanasse mesmo a palavra do Senhor tão bem, já que Deus o usava tão maravilhosamente bem. Mas o nosso amigo, como todos nós jovens da época, queria fazer a sua vida, queria arranjar um emprego de onde pudesse obter, né, o dinheiro para se sustentar. E nosso amigo, ele quando estava sendo usado por Deus de uma maneira maravilhosa, e na igreja ele pedia oração, nos cultos de oração, nos círculos de oração, nas campanhas de oração, para conseguir um emprego. E vejam só, meus queridos ouvintes, meus queridos estudantes da palavra, quando esse jovem conseguia o emprego, aí ele se esquecia de Deus. Ah, você está espantado com isso? Não, a leitura não foi em vão. Poucos são os agradecidos verdadeiramente. Agradecer não é só dizer obrigada, não. É ter atitude de gratidão. Então, vejam aí que 10 leprosos, 9 receberam a bênção e foram embora. Um voltou. E assim era com o nosso amigo, infelizmente. Foi assim durante a sua caminhada na fé. Estava bem, estava empregado, estava pegando no dinheiro, podendo comprar suas coisas. Que Deus cruel pode ser Deus dinheiro. Deus com D minúsculo, hein? Porque às vezes faz realmente as pessoas se esquecerem do Deus Todo-Poderoso que lhe permitiu
conseguir uma bênção e assim ser vencedor. Então, chegou um tempo da vida dele, ele tinha uma enfermidade, e devido a essa vida desregrada, quando ele estava realmente na bênção, ele se envolvia com muitas coisas, né? Nós começávamos a perceber primeiro a ausência dele na igreja. Depois, primeiro as vindas bem espaçadas, as vindas mais demoradas à igreja. Depois, a ausência da igreja. E depois chegavam as notícias, não é? Fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, e nós só fazíamos orar. E quando o encontrávamos, tentávamos conversar, tentávamos levar de volta a razão. Mas foi assim durante sua vida. E aí, no meio dessa vida desregrada, uma doença, uma enfermidade que ele tinha se agravou. E ele chegou a um estágio da vida que ele reconheceu, que não soube valorizar quando Deus o abençoava. Então, eu lhe digo, muitas vezes Deus não nos dá, porque pode ver que isso pode acontecer conosco. E aí aconteceu com o nosso irmão, que a gente chama no meio evangélico, Deus preparou e levou. Teve aquela fase da vida em que ele ficou quietinho, dentro de casa, só o Senhor preparando, trabalhando, porque o Senhor tem amor pelas ovelhas perdidas, o Senhor tem amor por todo aquele que um dia aceitou a Ele como seu único e suficiente Salvador, mesmo que ele esteja longe, mesmo que ele esteja afastado. A Bíblia diz que o Senhor deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai em busca dessa ovelha perdida. O Senhor tem um amor muito grande por todos nós, por todas as almas. Lindo é o amor do nosso Deus. E então o Senhor preparou e levou, né? Poderia estar vivo, poderia estar sendo hoje um grande pregador da palavra, mas nossa vida é feita de escolhas. Para isso temos o livre-arbítrio. Para isso não fomos criados robôs, e sim seres pensantes. Amém? Eu acendi um pouquinho. Mas vamos lá. Então, oh glória a Deus. Vamos lá, Senhor. Então, nós devemos ser gratos até pelo que não recebemos. E sempre hoje, isso me ensinou a pedir ao Senhor. Sempre fui uma pessoa de sonhos e projetos como você. Com certeza todos nós temos sonhos. Quando a gente realiza um, já tem outro em mente para realizar, né? E eu sempre digo ao Senhor, Senhor, me dê, se não for para me apartar de Ti, se não for para eu me esquecer de Ti, se não for para eu não ter tempo para Ti, me dê. E se o Senhor vir, o Senhor é onisciente, onipresente, tem a presciência de ver o futuro. Se o Senhor vir, que vai me prejudicar, que vai prejudicar a nossa comunhão, que para mim é o mais importante da minha vida, então não me dê. Não me dê e tire esse desejo do meu coração para mim nem pedir mais, né? Então, queridos, o exemplo desses 10 leprosos, juntando com o exemplo desse meu amigo, nos mostra que existem pessoas que são gratas e pessoas que são ingratas. Veja que Jesus perguntou àquele que voltou pelos outros 9. Jesus perguntou, então Jesus sentiu a ausência deles de voltar. Jesus ficou sentido, como a gente chama aqui no Nordeste. O leproso que voltou era um homem grato a Deus. Ele voltou, vejam como ele voltou, né? Vale a pena ler de novo. Vale a pena ler de novo, né? A gente diz aqui, no versículo 15, que ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele voltou jubilante, dando glórias a Deus em alta voz. E aqui, meus queridos, a gente vê, né, que ele tinha essa atitude de agradecimento. Ele caiu aos pés de Jesus em adoração. Ele não foi só grato de dizer obrigada, mas ele teve uma atitude de adorador. Porque a gratidão a Deus, ela se dá por meio da adoração. Logo veremos isso. Então, ele teve aquela atitude de adorar, de cair aos pés de Jesus, em agradecimento. Ele havia recebido a cura da sua lepra e, ao voltar a Jesus, ele recebeu a cura dos seus pecados. Oh, glória a Deus, que é a cura mais importante que há. Porque isso aqui, queridos e queridas, isso é perecível. Isso envelhece, enruga, né? Enche de mancha. Um dia perece, é uma roupa para o nosso espírito. Mas a cura espiritual, a cura do que está dentro de nós, é o mais importante. É você ser curado dos seus pecados, das suas falhas. Amém? Então ele recebeu, a gente vê aqui que Jesus diz, levanta-te e vai, que a tua fé te salvou. Jesus já tinha curado da lepra, por isso que ele voltou para agradecer, então ele recebeu a cura espiritual. E meus queridos,
Tem pessoas que você faz tudo por elas. Tudo. O que está dentro das suas possibilidades você faz. E elas muitas vezes não sabem agradecer. Às vezes você ajuda no que ela mais precisa, mas ela não sabe agradecer, como se desvalorizasse o que você fez. E isso às vezes vai deixando o seu coração mais duro, vai deixando o seu coração insensível. E eu lhe digo, em nome de Jesus, peça a Deus para isso não acontecer com você. Se transforme, não deixe que a ingratidão de algumas pessoas deixe seu coração duro para outras. Porque tem pessoas que você faz pouquinha coisa por elas e elas são profundamente agradecidas. E eu digo a vocês como agradecer a Deus, aquele que tanto fez por nós, como eu comecei a declamar o hino, não quis louvar, mas declamei o hino Gratidão, 370 da harpa. Como agradecer a Deus? Por meio do louvor, por meio do testemunho, por meio da honra que tributamos a Ele. Vejamos o que diz o salmista lá no Salmo 69. Vamos lá comigo para o Salmo 69. Salmo no meio da Bíblia, 69. Ouça aqui o que diz a palavra do Senhor sobre gratidão nesse salmo. Versículos 30 e 31. Diz assim: louvarei o nome de Deus com cânticos e engrandecê-lo-ei com ações de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o bezerro que tem pontas e unhas. Analisando essa leitura, antigamente as pessoas elas adoravam a Deus fazendo sacrifícios de animais, tanto para expurgar os seus pecados. As pessoas, quando se sentiam numa situação pecaminosa, levavam animais para o sacerdote sacrificar ali nos templos, ou como também sacrifício de adoração, de agradecimento, quando recebiam a bênção, quando estavam... A gente vê isso várias vezes no livro de Gênesis, Abraão, Jacó, no lugar onde ele vê uma escada e vê anjos subindo e descendo. Então, tem esses momentos de adorar a Deus, de fazer algo para agradecer. Mas Davi, ele foi um salmista muito usado por Deus para falar até do Senhor Jesus, nos Salmos, se a gente procurar com zelo, examinar as Escrituras bem direitinho, nós vamos ver que muitas coisas no Salmo apontam para o que nós estamos vivendo hoje, para Jesus, para o Espírito Santo, que não eram tão falados, eram reais, estavam presentes, mas não eram tão falados no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Mas Davi, ele aqui já usado por Deus, ele diz que louvar o nome do Senhor com cânticos, com louvores, né? Engrandecê-lo com ações de graças, é mais agradável ao Senhor do que sacrificar animais. E graças a Deus que quando o Cordeiro Santo foi sacrificado por todos nós, isso cessou, o sacrifício de animais. Então, as pessoas antigamente sacrificavam animais e hoje basta que você adore ao Senhor, aceite o que Ele fez por você e seja grato do fundo do seu coração, dando um bom testemunho, dando a Ele a honra, a glória e o louvor, que é Ele que merece, né? Ele é quem merece. Investigando na Bíblia Sagrada, nós vemos várias razões pelas quais devemos ser gratos a Deus. Então, não vou listar todas, ficaria um estudo enorme, mas nós vamos listar cinco dessas razões pelas quais um cristão deve ser grato ao seu Deus. Vamos falar sobre cada uma delas. A primeira, é bom render graças ao Senhor. É bom, é algo bom. É algo que faz bem à sua alma e ao seu espírito. Eu já disse em alguns estudos passados que tudo que a gente faz para o Senhor, Deus é tão maravilhoso que ainda reverte em benefício para nós. Não é? Às vezes você tem que fazer algo para o Senhor até por obrigação, como a gente diz. Sua obrigação de ser uma pessoa grata, de ser uma pessoa que caminha nos caminhos do Senhor. Mas mesmo você fazendo algo que deveria ser um dever, deveria ser uma obrigação, o Senhor ainda reverte em benefício para você. Olha que Deus maravilhoso é esse que a gente serve, né? Glória a Deus. Então, queridos, é bom render graças ao Senhor. Isso dá um alívio na sua alma, isso dá
algo bom no seu espírito. Vamos ver. Lá no Salmos 92:1, estamos lá com a Bíblia aberta em Salmos, é só ir para o 92. Está registrado: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É bom. É bom porque isso dá ao nosso espírito e alma uma sensação de bem-estar. Olha, eu não vou me aprofundar no louvor, que vai ser tema de outro estudo, mas o louvor, ele é uma vassoura espiritual, você sabia disso? Para retirar de perto de nós aquilo de mal, aquelas forças negativas, ou seja, ações malignas, o louvor retira. Saul, quando se sentia atormentado, Davi tocava sua harpa e o espírito mal se retirava. Então, faz bem ao seu espírito, faz bem à sua alma louvar ao Senhor. É algo que é benéfico para você. Então, você está sendo grato a Deus lhe dando louvores. Segunda razão, agradecer a Deus pela vontade divina. Pela vontade divina que é boa, perfeita e agradável. Mesmo você recebendo ou não a sua bênção, agradeça a Ele. Veja o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses, que os pássaros não dão folga, viu? Vamos aqui no finalzinho da Bíblia, né? 1 Tessalonicenses 5,18. Eu vou lendo aqui para ganhar tempo, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Recebeu de graças, não recebeu de graças. Está passando um momento de vitória, de sucesso na sua vida, de graças. Está passando um momento de mais recolhimento, de tribulação, de provação, de graças também. Amém? Porque há um propósito, agradecer, adorar mesmo nos momentos difíceis, além dos momentos alegres. Em tudo dar graças, em tudo buscar entender ou simplesmente confiar. Tem coisas que a gente nem tem que buscar entender, tem que fazer como Jó. A aflição de Jó não era também lógico, né? Ele estava sofrendo, estava doente, perdeu tudo, estava sendo acusado por seus melhores amigos. Mas a maior aflição de Jó não era pelo que ele estava passando, era a vontade de entender o porquê. Então tem momentos que a gente nem tem que entender. E Jó chegou um momento da vida dele que ele fez: olha, eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo, mas eu espero em Deus. Então temos que fazer assim, confiar que há propósitos maiores, confiar que Deus sabe de tudo. Amém? A terceira razão para agradecermos a Deus é como lhe prestar homenagens por meio do louvor. É um reforço à primeira razão. Mas aí, como eu presto homenagens ao Senhor por meio do louvor? Lá no Salmo 50, versículo 14. Lá voltemos para os Salmos, né? Salmo 50, versículo 14. Às vezes eu dou umas pausazinhas aqui quando passa algum barulhinho na rua, certo? Então, às vezes vocês veem que o vídeo dá uma paradinha, é pausa que eu dou. 50, versículo 14, eu vou ler aqui para ganhar tempo. Mas podem ir manuseando a Bíblia, porque aqui eu já deixei a letra bem maior. Diz assim para nós: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Então, às vezes, além de nós estamos pedindo algo ao Senhor, e além da oração, além da petição, a gente faz votos, né? Senhor, se o Senhor me abençoar nisso aqui que eu estou lhe pedindo, eu vou lhe votar, eu lhe prometo um culto de ação de graças, eu prometo que vou fazer algo na sua obra, eu prometo. Então, você vota alguma coisa ao Senhor. Então, a Bíblia diz aqui que quando você votar alguma coisa ao Senhor, você cumpra os seus votos, pague os seus votos a Deus, tá? E ofereça a Deus sacrifício de louvor. Quarta razão, render graças ao Senhor deve fazer parte da conduta dos remidos. Nós somos remidos no Senhor, né? Então, isso deve fazer parte de nós. No Salmo 107, já está aberto aqui em Salmos, né? Só você ir lá para o 107, no versículo 1 e 2 está escrito: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém? Então, continuando, diz assim: digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Ou seja, aqui é um incentivo para que você testemunhe. É uma atitude dos remidos, glorificar a Deus, atribuir a Deus
as suas vitórias, reconhecer que a nossa capacidade, ela não vem de nós, ela vem de Deus, tá certo? Isso é a atitude dos remidos. Então, nós devemos compartilhar, sim, isso é muito importante, o nosso testemunho, o nosso livramento de alguma situação difícil, na qual a gente viu que teve o dedo de Deus para nos livrar. Quinta e última razão, dar graças a Deus é uma forma de glorificar a Ele. Olha que bênção, você glorifica ao Senhor quando você rende graças. Em 2 Coríntios 4,15, vamos lá para 2 Coríntios 4,15, aqui bem pertinho, estou lendo por aqui pela Bíblia, né? O que eu acho primeiro, 4,15 está dizendo assim para nós. 4,15, né? Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Então, nos versículos anteriores, nós temos uma lista de motivos pelos quais devemos estar sempre em ação de graças. Mas, nesses versículos anteriores aqui a Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, se você for nos versículos anteriores, lá para o versículo 8 e 9, por exemplo, eu vou ler aqui para vocês, olha aí por que razão você deve agradecer a Deus. Olha só, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Glória a Deus. Perplexos, mas não desanimados. Glória a Deus. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então, eu passo por tribulação? Passo. Eu passo por perseguição, às vezes, por eu defender as minhas ideias cristãs? Passo. Eu passo por... tem períodos em que estou abatida, não estou com um sorriso no rosto? Sim, mas em tudo isso eu agradeço a Deus, porque é por amor a Deus que eu passo as coisas, né? Claro que se você estiver passando por tribulação por causa das suas açõezinhas, então isso aí é outra história. Mas se eu estou passando por ações que dignificam ao nome do Senhor, então eu tenho que entender que vai ser abundante a graça de Deus na minha vida, para que seja abundante a minha ação de graças para Ele, certo? Agradecer conduz os outros à fé. Finalizando aqui o nosso estudo da palavra, quando eu sou grata, eu testemunho que Deus fez na minha vida, então eu estou levando outras pessoas a essa mesma fé. Tem um pregador que diz que a gente pregue, se possível, use palavras. Eu só esqueci o nome dele agora, mas acho muito interessante, né? Então, quando eu tenho uma atitude de gratidão, né? Testemunho que Deus fez na minha vida, eu posso, sim, estar levando outras pessoas ao conhecimento de Jesus. Outras pessoas que se veem na mesma situação que eu estava, dizem, olha, ela conseguiu sair e ela está dizendo que foi por meio de Cristo, que foi por meio de oração, de jejum. Eu quero isso também para mim, porque eu também estou passando por algo semelhante e eu creio que vai dar certo, porque deu certo para ela. Então, lá em João, para fechar com chave de ouro, uma leitura maravilhosa que nos fala de gratidão, é João 12. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 12. É linda essa leitura, linda, linda mesmo. O último dos evangelhos, né? João, aleluia. Capítulo 12. Eu fico feliz ao estar aqui manuseando a palavra do Senhor. 12. A partir do versículo 1 ao 3. Vamos ver aqui do 1 ao 3 o que estava acontecendo lá em João 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa com o cheiro do unguento. Olha que coisa linda. Esses 3 versículos falam tremendamente comigo sobre gratidão e eu espero em Jesus que falem com você também. Vejam, queridos, mais uma vez nós vemos Jesus com os 3 irmãos amados.
Marta, Maria e João, e Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos. Está escrito no Evangelho de João, mas o nome do amigo de Jesus era Lázaro. E aí, nesse jantar, será que não era um jantar de gratidão pelo que Jesus havia feito? Não sabemos, a Bíblia não explica, mas estavam ali os 3 irmãos em atitude de adoração a Jesus. Lázaro estava com Jesus na mesa, em atitude de comunhão. Estou comungando, comendo, compartilhando com Jesus. Estava na mesa, Lázaro. Marta servia, estava no serviço, servindo ao Senhor, e Maria o adorava. Maria o adorou colocando nos pés do Senhor um óleo caro, um nardo puro, como a gente acabou de ver aqui na leitura, né? Uma libra de unguento de nardo puro de muito preço. Colocou nos pés do Senhor, estava dando o seu melhor a Deus. E a atitude linda desta mulher foi que ela enxugou os pés do Senhor nos seus cabelos. Queridos, o cabelo de uma mulher é algo muito precioso. Ainda nos dias de hoje, avalie naquela época. É algo de muito precioso. Eu acho que é a parte física do corpo que as mulheres se importam mais. Posso até estar enganada. Mas há muita vaidade, há muito amor, muito apego pelo cabelo. E Maria estava ali dizendo, meu cabelo não é nada, vai enxugar os seus pés, importando se estava sujo ou limpo da poeira do caminho. E ela enxugou os pés de Jesus nos seus cabelos em atitude de reconhecimento, em atitude de humildade, em atitude de despreendimento de si mesma, em completa atitude de gratidão e adoração. Um jantar que nos mostra verdadeiramente como sermos gratos a Deus, ao reconhecermos nossa fragilidade e pequenez diante do grande Deus que nós temos. Assim, nós devemos oferecer-lhe o melhor que conseguimos por meio da ajuda dele, porque foi ele que nos deu ajuda para conseguirmos tudo que temos e tudo que somos. E digo a vocês, sejamos como Maria, ao ter comunhão com Deus, como fazia Lázaro, ao adorar e se desprender de si mesmo, como fez Maria, e ao servir a Deus, como fez Marta. 3 atitudes de gratidão: ter comunhão com Deus, servir a Deus e adorar a Deus. Reconhecendo completamente o poder dele sobre nós, sabendo que nossa cabeça está debaixo dos pés dele, que nós somos sempre menores, que nós somos sempre pequenos diante da grandeza desse Deus. Então vamos lá para o fim desse jantar, para ver o que aconteceu. Lá em João 12, onde estamos, versículos 9 a 11, vai nos dizer assim: e muita gente dos judeus, olha a importância do testemunho, soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, olha aí, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa dele, de Lázaro, iam e criam em Jesus. Muitos, por causa de Lázaro, iam e criam em Jesus. E aí eu lhe digo, meus queridos, por causa do testemunho poderoso de Lázaro, dele ter sido ressurreto dos mortos, muitos estavam crendo em Jesus. Será que nós, eu e você, com o nosso testemunho, estamos atraindo pessoas a crerem em Jesus? Estamos incomodando pessoas que são contra Jesus, como aqueles que queriam matar Jesus e depois queriam matar Lázaro também, porque as pessoas estavam crendo em Jesus por meio de Lázaro? Será que nós estamos dando glória, honra e louvor das bênçãos que alcançamos ao Deus abençoador? Será, queridos amados irmãos, que estamos verdadeiramente sendo gratos, agradecidos a Deus? Que a cada dia nós possamos ser mais gratos por tudo, em tudo dai graças, como falamos em 1 Tessalonicenses 5,18. E possamos dar graças pelas bênçãos recebidas e pelas petições negadas, entendendo que no final das contas é o que está lá em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
tudo vai cooperar no final das contas para o teu bem. Seja grato a Deus. Amém? Que Deus te abençoe.